Hoje eu tô aqui para responder as mesmas perguntas que eu respondi em 2020, em 2021, em 2022, em 2023, em 2024 e em 2025. Eu preciso ser sincera com vocês, dessa vez eu realmente pensei em encerrar esse quadro, porque 2024 já tinha sido desafiador pra mim. 2024, não é mesmo? Foi um ano cheio de projetos, como eu já falei em outras perguntas, mas também foi um ano... Como que eu posso dizer? Vamos botar aí difícil, foi um ano complicado. Mas aí 2025 veio pra testar a minha estabilidade emocional e a minha saúde mental. Só que já faz tanto tempo que eu gravo esse vídeo que se eu não gravasse, eu ia sentir que 2026 não começou de verdade. Então pega seu chá, seu café ou sua água e senta aí pra gente conversar. Hoje é dia 17 de janeiro, mas esse vídeo só vai ao ar no começo de fevereiro, que é quando o canal volta do recesso de fim de ano. Eu não postei em janeiro porque nesse período eu tô organizando ideias, escrevendo roteiros e gravando algumas coisas também, mas de qualquer forma eu tô melhor do que o ano passado, quando eu postei esse vídeo em março. Eu tenho 28 anos. Eu tenho 34 e não sou só eu que tô ficando velha, gente. O meu canal também já é um senhor aqui no YouTube. Em 2025, este canal fez aniversário de 17 anos, que é exatamente a metade da minha vida, né? 17 vezes 2 dá 34, ou seja, daqui a pouco eu vou estar mais tempo com o YouTube do que sem o YouTube. Quando eu me dei conta dessa realidade, eu fiquei meio assustada. Eu confesso que eu reavaliei um pouco as minhas escolhas e eu fiquei pensando como é que eu cheguei até aqui, que eu não sei como é que eu cheguei até aqui. Onde é que eu tô? O meu vídeo mais assistido em 2025 se chama Billie Eilish, Fletcher, Jojo Siwa e o problema das narrativas LGBT, e eu não sei colocar título em vídeo sem parecer um artigo acadêmico. Aparentemente, vocês gostam de uma fofoca, de uma polêmica, porque esse vídeo alcançou muita gente e recebeu vários comentários. Eu acho que esse conteúdo parece com os da Lu e do Antigo Testamento, de uma época em que eu fazia vídeos sobre gênero, sobre sexualidade, enfim, era um papo um pouco mais sério que rolava aqui no canal, e o fato de esse vídeo ser o mais assistido do ano me fez pensar que talvez eu devesse voltar a falar sobre esses assuntos também. Eu fiquei pensando nisso e aí eu abri um formulário com algumas perguntas sobre o meu trabalho, tipo, do que vocês gostam, o que eu posso fazer pra melhorar e que conteúdo vocês querem acompanhar em 2026. O link tá aqui na descrição pra quem quiser responder, e pra agradecer pelo tempo de quem se disponibilizou a participar dessa pesquisa, eu decidi fazer um sorteio de um cupom de R$100 na Amazon. Eu tenho quase certeza que 2025 foi o ano em que eu mais postei vídeo aqui no canal, e isso aconteceu porque agora eu tenho um lugar só pra trabalhar. Eu lembro que em algum desses vídeos respondendo as mesmas perguntas, eu disse que eu esperava que valesse a pena fazer a minha obra. Eu espero falar pra mim ano que vem: nossa, Luí, valeu a pena, todo perrengue, a sua obra finalmente terminou e você fez coisas incríveis no seu novo ambiente de trabalho. E é muito bom olhar pra essa Luí do passado, que estava cansada, estressada, insegura, e perceber que valeu a pena sim, porque essa mudança melhorou muito a minha qualidade de vida. E como eu postei mais, fica ainda mais difícil escolher o meu vídeo preferido, então eu vou fazer um top 3. O vídeo mais divertido de gravar foi com certeza o Lu Assiste GL. Eu já gosto muito desse quadro, mas eu não imaginava que fazer react de GL seria uma experiência tão transformadora na minha vida. Vocês fazem isso com as suas amigas? Já o vídeo mais relevante que eu gravei no ano passado foi sobre a eleição do Trump, o crescimento da extrema-direita no mundo e o fim das políticas de diversidade. Foi um conteúdo meio desanimador de fazer, né, gente? Bem o oposto dos vídeos de GL, mas eu acho que esse é um assunto muito importante e eu senti que eu precisava falar sobre ele aqui no canal. Agora, o vídeo mais especial pra mim foi o primeiro vídeo que eu postei em 2025. Eu acho que se eu tivesse que escolher só um vídeo preferido, seria esse, porque foi o primeiro vídeo que eu gravei aqui no estúdio. E eu fiz uma espécie de retrospectiva do canal, então eu gravei um trecho em cada lugar que já foi o meu cenário e eu fiz alguns takes diferentes. Por exemplo, eu coloquei a minha câmera e esse LED aqui dentro da geladeira pra fazer um enquadramento mais criativo, e eu queria muito fazer mais vídeos desse tipo. Eu queria explorar novas ideias, testar outros enquadramentos e iluminações, porque como eu já falei várias vezes, essa é a minha parte preferida do trabalho. E nem sempre eu consigo colocar essas ideias em prática, porque as plataformas exigem quantidade. Fazer um vídeo mais elaborado e complexo exige tempo, e nem sempre a gente tem tempo quando precisa dar conta de roteiro, de produção, gravação, edição, planejamento de conteúdo. Mas enfim, eu espero que esse ano eu consiga fazer mais vídeos desse tipo, porque é algo que me deixa realizada profissionalmente. Eu comentei que 2025 foi um ano difícil, e sinceramente não foi um ano bom pra mim, eu não viveria ele de novo, mas tentando olhar pelo lado positivo,
eu percebi que eu realizei projetos muito especiais também. O primeiro deles foi a segunda temporada do Chá das Quatro, que dessa vez foi presencial. E agora a gente tá aqui, prontas para nossa segunda temporada. Eu, Ana, Mari e Jéssica nunca tínhamos nos encontrado as 4 pessoalmente, sempre ficava faltando uma. Então foi muito emocionante quando a gente se viu pela primeira vez. E gravar o podcast no mesmo espaço físico tem uma energia diferente, né? A gente conseguiu se ver, se abraçar, consolar uma amiga quando ela tava chorando, enfim, foi um momento muito bonito do meu ano e ele só aconteceu porque vocês mais uma vez apoiaram o nosso projeto. A gente conseguiu alcançar a meta do Apoia-se e por causa disso a gente reembolsou tudo que gastou com passagem, hospedagem, alimentação, gravação, edição e ainda foi possível realizar um encontro de encerramento no Rio de Janeiro, que infelizmente eu não fui, mas depois eu falo sobre esse assunto. Em 2025 eu também lancei o meu site e a minha nova identidade visual graças ao trabalho impecável da Emolab. E sim, gente, mais uma vez eu tô aqui pra enaltecer o trabalho das minhas amigas Thay e Bárbara. Eu gostava muito da minha antiga identidade visual e eu confesso que eu ainda sinto falta da minha vinheta com o gatinho ronronando na caneca amarela, mas eu fiz tudo aquilo em 2017. Isso quer dizer que eu fiquei quase 10 anos com aquela identidade visual e durante esse tempo eu mudei, o meu conteúdo mudou, o cenário mudou, eu vim aqui pro estúdio, então eu achei que era o momento de mudar a identidade visual também. E eu decidi fazer um site porque trabalhar com internet significa depender totalmente de plataformas privadas. O YouTube, o Instagram, o Twitter, a gente depende dos algoritmos e das políticas dessas empresas. Eu sei que um site também está hospedado numa plataforma, não tem como fugir disso na internet, mas eu sinto que agora eu tenho um projeto mais independente. E eu pude sair um pouco do formato de vídeo também, que era algo que eu sentia vontade de fazer. Eu voltei a escrever textos no blog, eu tenho uma seção com indicações de equipamentos, de séries, de livros, e o site tá lindo, gente. Era exatamente o que eu queria e eu fiquei muito orgulhosa do resultado desse trabalho. Aliás, eu acho que eu falei ano passado, nesse vídeo respondendo perguntas, que eu tava mudando a minha identidade visual e que eu tava meio em crise, porque eu tava apaixonada por verde e não tinha verde na identidade visual. E tudo tá com base nessa paleta, que é linda, mas ela não tem verde. E agora tem verde, porque eu falei com a Bárbara e com a Thay, eu disse, amigas, eu preciso de verde na minha paleta. O que a gente vai fazer? Como é que a gente resolve esse problema? E elas resolveram, porque são maravilhosas. E junto com o site, eu abri também um Apoia-se. Criar conteúdo, principalmente pro YouTube, é muito caro. Cada vídeo pro canal custa mais ou menos R$500, tirando o meu trabalho, tá, gente? Eu tô falando só do quanto eu preciso investir pra postar um vídeo no YouTube. E nos últimos tempos eu tava gastando mais do que eu tava recebendo, o que é inviável a longo prazo, por isso que eu precisava fazer alguma coisa. Só que eu não queria abandonar o canal e ficar só com outras redes sociais, porque essa sempre foi a minha plataforma preferida. Eu ainda gosto dos vídeos longos, eu gosto de sentar aqui e conversar com as pessoas. Então eu decidi abrir um Apoia-se para me ajudar a manter a minha equipe, que hoje é formada por 5 pessoas. Eu, Thay, Bárbara, Rafa e Giovana. A Rafa já edita meus vídeos há muitos anos, a Gabi editou também, mas ela precisou sair, e agora a Giovana começou a editar também, inclusive talvez vocês conheçam a Diva, porque ela é uma das editoras da Jéssica Balucci. Oi galera, tudo bem? Eu não sei se todo mundo aqui já usou o Apoia-se em algum momento, mas ele funciona com recompensas. É muito parecido com a opção de membros aqui do YouTube. Hoje eu tenho 4 opções de assinatura, cada uma com recompensas diferentes, e eu quero aproveitar que eu tô falando sobre isso para agradecer a todas as pessoas que apoiaram o meu trabalho em 2025. O Apoia-se tem me ajudado não só financeiramente, mas tem me dado ainda mais uma sensação de comunidade, porque eu me aproximei mais das pessoas, a gente tem um grupo no Telegram, a gente conversa todo dia, enfim, era algo que eu tava sentindo falta aqui na internet. Obrigado, amigo, você é um amigo. E por falar em comunidade, outra coisa que eu fiz ano passado e que me deixou muito realizada foram lives na Twitch. Eu já tinha feito lives por um tempo antes, mas eu tive que parar porque eu não tava dando conta de canal e obra, aí eu tive que fazer uma escolha e parei com as lives. Mas em 2025 eu tava sentindo falta desse contato mais direto com as pessoas. Eu sempre leio todos os comentários aqui do canal, eu gosto de conversar em outras redes sociais, mas fazer live tem uma energia diferente. Mesmo quando eu saio cansada, que é sempre, né, gente? Porque eu já sou uma pessoa cansada, e ano passado eu fazia 2 lives no mesmo dia, uma sozinha e uma com a Fê Securo. Mas enfim, mesmo cansada eu saía feliz, eu saía renovada e com vontade de fazer a próxima, então é um negócio que eu quero continuar em 2026 com certeza. Gente, faz tanto tempo que eu não jogo que eu não sei mais, eu não lembro mais o que eu preciso fazer. Pra onde eu tenho que ir? À direita.
Obrigada, Ellie, à direita. Eu ia dizer que mudar de cenário e inaugurar o meu estúdio foi o maior feito de 2024, mas tecnicamente isso aconteceu mesmo agora em 2025. Começar a gravar no estúdio foi a maior coisa que aconteceu em 2025 e na minha vida profissional. Eu sempre olhava no Pinterest aqueles escritórios no jardim e eu tinha uma pasta com essas referências. Mas não era nenhuma referência, assim, de uma coisa que eu quero fazer um dia. Era um sonho só pra mim. E aí eu não acredito que eu tenho isso hoje. Não caiu a minha ficha ainda, gente. Quem trabalha em casa sabe que existem muitas vantagens nesse formato de trabalho e longe de mim criticar o home office. Pelo amor de Deus, eu nunca serei essa pessoa. Só que a minha casa nunca teve um cômodo extra. Aí eu fiz tudo no meu quarto. Eu estudei, eu fiz faculdade, eu escrevi minha dissertação, eu trabalhei com revisão de texto, eu gravei, eu editei todos os vídeos do meu canal desde 2008. Chegou um momento em que eu já não tinha mais qualidade de vida, principalmente no verão. Eu tava a um passo de coringar, gente. Essa é a verdade. Eu ainda preciso fazer várias coisas aqui dentro, inclusive eu nem tenho porta no banheiro, mas tá tudo bem também, gente. Quem é que precisa de porta no banheiro quando tem um ar-condicionado? E agora é essa pergunta, né, gente? É essa pergunta que me fez pensar em não gravar esse vídeo, porque 2025 foi um dos anos mais difíceis da minha vida. Quem acompanha o meu trabalho, principalmente o Chá das Quatro, já deve saber que em outubro a minha avó faleceu. E foi justamente por isso que eu não consegui ir no evento de encerramento do podcast, porque o evento aconteceu alguns dias depois do velório da minha avó e eu tava sem condições de viajar, de fazer qualquer coisa. Eu já falei sobre a minha avó em muitos vídeos, inclusive em todos os vídeos desse quadro, eu acho. Ano passado, por exemplo, eu comentei que em 2024 a gente tinha feito a festa do triplo. E em 2025 a gente comemorou os 100 anos da minha avó numa festa muito especial e que bom que a gente fez essa festa, porque foi meio que uma despedida coletiva. E ela tava super feliz. Vocês são uns amores. Eu já tinha perdido meu avô em 2007, mas na época eu era adolescente e viver o luto na vida adulta tem um peso muito diferente. Para começar, você precisa resolver burocracias. Então, a minha avó tinha acabado de falecer e eu tava falando com funerária e vendo como é que fazia para liberar o corpo e falando com o coveiro, sabe, gente? Teve uma hora que eu fui no cemitério à noite e eu tava falando com o coveiro e eu pensei, meu Deus, eu ainda nem chorei, sabe? Porque eu não tive tempo pra fazer isso. Além disso, tem o trabalho que não pode parar, tem conta pra pagar, eu esqueci de pagar um negócio na época e agora eu tô pagando multa. Enfim, é muito doido perceber que a vida continua mesmo quando você tá completamente incapaz de lidar com qualquer coisa que não seja o seu luto. Agora faz 3 meses que a minha avó faleceu e eu tô melhor, mas é difícil, gente. É um esforço pra tentar ficar feliz, pra trabalhar e pra manter a saúde mental, que tá mais ou menos agora. Eu já estive melhor. Se eu pudesse dar um conselho pra Lu do passado, eu diria, adota o pitoco. Quando eu tava escrevendo esse roteiro, eu pensei em um conselho. E eu ainda quero falar sobre ele porque ele é importante, mas agora que eu tava falando da minha avó, eu imaginei outra coisa. E eu queria compartilhar com vocês também. Eu acabei de falar que ano passado a gente fez a festa de 100 anos da minha avó. E por um momento a gente ficou em dúvida se deveria fazer, porque a gente já tinha feito a de 99 e a minha avó já tava meio fragilizada. A gente ficou pensando, será que realmente vale a pena? Será que ela vai gostar? Ela não vai ficar muito cansada? Sabe, vai dar um pouco de trabalho também, a família inteira vem aqui. E aí a gente decidiu fazer. Isso foi em julho e ela faleceu em outubro. Então aquele foi o último aniversário, foi a última festa, foi o último encontro de todas as pessoas da família com a minha avó. E se a gente não tivesse feito aquela festa, eu pelo menos ia me sentir culpada. Porque eu ia ficar pensando, nossa, eu deveria ter feito aquela festa. Seria o último aniversário da minha avó. E, cara, se a gente for pensar, sempre pode ser a última vez, né? Assim, a minha avó, claro, ela tinha 100 anos, mas a gente não sabe o que vai acontecer na nossa vida. Então, sempre pode ser a última vez que você encontra uma pessoa, que você vai no aniversário de alguém, ou que você faz qualquer comemoração, sei lá. Eu fiquei com isso na minha cabeça, assim, de que sempre pode ser a última vez, então aproveite como se fosse a última vez. Nossa, gente, esse vídeo tá um pouco pesado, né? Tá um pouco triste, é por isso que eu não queria gravar esse vídeo. Eu sabia que esse ano eu ia pesar o clima. Eu ia ser aquela amiga que pesa o clima. Mas enfim, agora eu vou compartilhar
o outro conselho, o conselho que eu imaginei quando eu tava escrevendo esse roteiro. E é um conselho pra Lui do passado, não só pra Lui de 2025. Eu queria dizer pra ela que não é normal sentir dor todos os dias. Eu já comentei várias vezes que eu tenho dores crônicas. Eu tenho dores musculares, cervicalgia, bruxismo, enxaqueca. É mais fácil dizer o que eu não tenho. E eu acho que eu senti dor por tanto tempo que eu pensava que a vida de todo mundo era assim. Foi um choque quando eu descobri que nem todo mundo sente dor. Eu lembro que uma vez eu tava conversando com a minha namorada e eu perguntei pra ela se a vida não era assim, uma experiência meio dolorosa, se o corpo dela não... Se não era doloroso existir no corpo dela. E ela disse, não. Assim, que bom, eu fiquei muito feliz, porque eu não gostaria que fosse assim pra todo mundo. Mas eu também não gostaria que fosse assim pra mim. Enfim, eu sabia que tinha alguma coisa errada e que eu precisava procurar um tratamento. Inclusive, eu fui em vários médicos ao longo de todos esses anos, mas eu acho que muitas vezes os profissionais de saúde não olham pros pacientes de forma global. Eu só fui descobrir agora, conversando com outras pessoas e fazendo pesquisas na internet, que existe uma relação entre neurodivergência, hipermobilidade, bruxismo, dores musculares e enxaqueca. Ter conhecimento sobre essa relação não acabou com a minha dor, porque infelizmente não existe cura pra nada disso, mas antes eu achava que tinha alguma coisa errada comigo, porque eu ia no médico e ele falava, você precisa fazer mais exercício físico. Aí eu fazia exercício físico e sentia mais dor e tinha uma crise de enxaqueca. Ou então eu ouvia que eu era uma pessoa muito ansiosa e por isso eu ficava tensa e ficava com dor. E sim, gente, eu sou uma pessoa ansiosa, mas muita gente também é e não sente as dores que eu sinto. É a mesma coisa com o bruxismo. Tem pessoas que descobrem porque quebram um dente. Isso nunca aconteceu comigo, mas eu sinto muita dor. Eu sinto dor no rosto, nas articulações, no pescoço, na cervical. Eu tive que fazer essas pesquisas sozinha para descobrir essa relação, para procurar um profissional que tivesse esse conhecimento. Em 2025, eu fui num neurologista que olhou para mim de uma forma mais ampla e eu comecei um tratamento. Porque a dor, gente, não vou falar muito sobre isso aqui, né? Porque não é o objetivo do vídeo, mas assim... O cérebro às vezes é complicado. O meu cérebro mesmo, nossa senhora, me dá um pouco de trabalho às vezes. Esse neurologista me indicou para uma fisioterapeuta especialista em cervicalgia, que entende de hipermobilidade. Eu fui numa dentista muito boa que também entende de dores crônicas. Enfim, eu ainda sinto dores, mas eu tô muito melhor agora do que eu tava no passado. No último vídeo eu falei que eu tinha vontade de criar um curso para falar sobre equipamentos, iluminação, criação de conteúdo, porque esse é o meu assunto preferido e eu queria muito compartilhar com outras pessoas tudo que eu aprendi. Eu tenho muita vontade de criar um curso. E falar isso parece estranho nesse mundo em que todo mundo vende curso, mas eu juro que a minha intenção é boa. Eu ainda quero fazer esse curso, mas eu acho que desde o ano passado cresceu a minha vontade de realizar algum projeto offline. Eu amo trabalhar com internet, eu não penso em largar tudo e sair das redes sociais, mas o meu canal tem 17 anos, como eu comentei no começo do vídeo, e às vezes eu sinto falta de criar alguma coisa mais palpável, né? Quando eu penso, o que eu fiz nesses 17 anos? Vídeos. Mas o que são esses vídeos? Onde é que eles estão? Não sei se dá pra entender, mas eu queria fazer algo concreto, eu queria trabalhar com outras pessoas. E principalmente eu gostaria de não precisar ficar online o tempo todo. Eu tinha tirado essa pergunta dos vídeos porque eu nunca tinha o que responder. Em 2025 eu realizei o sonho de ir pra Flip com a minha mãe. Desde que eu tava no começo da faculdade, lá em 2009, eu falava pra ela que um dia a gente ia pra Flip. Só que nunca aconteceu, porque sempre foi algo inacessível pra minha família, viajar é uma coisa muito cara. Eu já tinha até desistido desse sonho, pra ser sincera, eu nem lembrava mais. Eu e minha mãe nunca mais tínhamos conversado sobre isso, mas aí ano passado a Audible me convidou para mediar uma mesa na Flip com a Elaine Baeta, a Bianca Comparato e a Inaê Luz. Eu e a Mari estávamos lá para representar o Clube Sáfico e a gente mediou essa conversa sobre No Espaço Entre Nós, que é uma audionovela da Audible protagonizada pela Alice Carvalho e pela Alanis Gillen. Que foi? Quando eu recebi esse convite, eu lembrei das nossas conversas e eu pensei que era a oportunidade perfeita para realizar esse sonho que eu tinha com a minha mãe, e ela foi comigo pra Paraty. A minha namorada acabou indo também, porque a Flip aconteceu no começo de agosto, e a gente faz aniversário nessa época. Eu faço no dia 6 e ela faz no dia 8, então foi uma viagem muito especial. Outra coisa que eu fiz pela primeira vez ano passado foi assistir ao show do Hozier. O Hozier é um dos meus artistas preferidos, inclusive foi o meu artista mais tocado de 2025, e quando eu vi que ele faria shows no Brasil, eu fiquei devastada, gente, porque eu não tinha dinheiro pra viajar e pra comprar ingresso. Quem assistiu ao vídeo do ano passado sabe que eu ainda tava pagando conta de veterinário.
E eu queria deixar registrado aqui que em 2026 eu vou terminar de pagar tudo que eu devo e hoje o Pitoco tá bem, tá saudável e tá feliz. Só que aí eu fiz uma loucura. Eu realmente fiz algo pela primeira vez, porque eu sou uma pessoa muito responsável, eu nunca faço nada por impulso e dessa vez eu fiz. O show do Hoser foi em maio e eu não tava muito bem naquela época. Em outubro de 2024 eu quebrei o meu pé. O meu canal foi hackeado e em dezembro, quando eu tirei a bota e comecei a fazer fisioterapia, o Pitoco apareceu na minha casa depois de ser atacado por um cachorro. E aí eu fiquei dezembro, janeiro, fevereiro e março envolvida com o tratamento dele, vivendo num nível de estresse emocional e cansaço físico que me deixou bem dodói da cabeça mesmo. Eu não tô falando isso pra estimular ninguém a cometer loucuras e comprar ingressos e fazer viagens. Eu nem faço essas coisas, gente. Eu nem saio da minha casa. Mas ano passado eu pensei, eu já tô cheia de conta pra pagar mesmo, né? Que diferença vai fazer mais uma? O dinheiro é pouco, não é pra economizar, é pra gastar. Perto do que eu gastei com o Pitoco, o show do Hoser foi um troco. Eu tenho que rir pra não chorar, porque eu já chorei demais com esse gato, agora chega. Chega de sofrimento pro Pitoco e pra mim. Aliás, eu queria dizer que Pitoco agora tem uma vida de rei. Eu levei ele pro veterinário esses dias só pra conferir se estava tudo certo e tá tudo bem. Mas Pitoco ficou um pouco gordo, né? Tá um gato grande. E aí a veterinária falou pra mim, olha, como é que tá essa questão da comida? Como é que você tá controlando a comida? Eu falei, não tô controlando. Como que eu vou negar comida pra um gato que ficou 64 dias de sonda? 64 dias sem comer. Agora, se ele quer comer, eu dou. O que ele quiser, eu faço. E a bichinha vai obedecer. Eu lembro que em algum desses vídeos eu disse que eu gostaria de ser uma pessoa mais organizada. É ser uma pessoa mais organizada. E apesar de ainda ter dificuldades e de lutar contra a disfunção executiva, eu sinto que hoje eu tô muito melhor do que eu já estive no passado. Eu acho importante compartilhar essa informação aqui porque talvez você tenha essa mesma dificuldade e eu queria dizer que é possível encontrar estratégias que te ajudem a viver num mundo caótico e capitalista. Só que apesar de estar mais organizada e produtiva, eu tô me sentindo mais cansada também, olha só. Quem diria que isso aconteceria? Então, o meu desafio hoje é me sentir mais disposta, encontrar um equilíbrio saudável entre trabalho e descanso, e também voltar a ter hobbies. Ontem o meu afilhado veio aqui em casa e me disse que tinha acabado de ver 2 filmes porque, abre aspas, eu tava sem nada pra fazer, meio entediado e pensei, vou colocar um negocinho aqui pra assistir. Essa fala tão simples despertou algo em mim, me deu um gatilho, gente. Me deu um gatilho porque eu não lembro qual foi a última vez que eu tava entediada e decidi fazer alguma coisa só porque eu queria fazer e porque eu tinha tempo para fazer. O ócio é importante não só para o nosso descanso, mas para nossa criatividade e pra gente sentir vontade de fazer alguma coisa, assim, eu tô aqui sem fazer nada, eu vou pintar um quadro. Eu já pintei algum quadro na minha vida? Nunca, mas quem sabe um dia, quem sabe eu não descubro um talento escondido. Provavelmente não, mas tudo bem, é só pra me divertir mesmo. Eu acho que é isso, fazer algo sem pensar se você vai ser boa, se você vai ser ruim, é fazer só pra você se divertir. Ano passado foi a primeira vez que eu tinha metas escritas e talvez por esse motivo tenha sido a primeira vez que eu consegui cumprir as minhas metas. Publicar o primeiro vídeo no canal gravado no estúdio, fazer um gatinho na minha casa, fazer um curso do começo ao fim. E ao cinema 3 vezes, já fui uma, então só faltam 2. Eu fiz um gatinho na minha casa, eu fui ao cinema 3 vezes, eu fiz uma viagem a passeio e eu fiz um curso do começo ao fim. Essa meta aqui eu achei que eu não ia conseguir cumprir, tá? Eu tô muito orgulhosa de mim mesma. A única coisa que eu não consegui fazer foi guardar dinheiro, mas tudo bem, quem sabe em 2026. Eu ainda não elaborei direito as minhas metas do ano, mas eu quero mais uma vez fazer um curso do começo ao fim, voltar pra terapia, que é um negócio que eu tô precisando, encontrar um hobby que não envolva telas, fazer check-up nos meus gatos e sair pelo menos uma vez por mês pra fazer alguma coisa que eu gosto. Ir num café, assistir um filme no cinema, passear numa livraria, tomar um sorvete, jogar jogos de tabuleiro com as minhas amigas, enfim, eu costumo ficar muito em casa e eu gosto de fazer isso. Mas esse ano eu quero encontrar mais as pessoas e sair um pouco mais também. E eu também quero colocar a porta no meu banheiro. Essa meta aqui é muito importante, vai ter que ser assim, a prioridade na minha lista. Eu tô com medo de responder essa pergunta, porque vai que eu digo, eu queria que fosse um ano leve. E aí não vai ser leve. Eu gostaria de dizer que foi um ano mais leve. Em todos esses vídeos eu falava que eu gostaria de dizer que foi um ano mais leve. E nunca era mais leve. Só que daí eu parei de dizer que eu queria que o ano fosse leve e foi pior. Então eu queria dizer que o ano foi mais leve. Não vou falar isso. Eu vou falar que eu espero que 2026
seja melhor que 2024 e 2025. Eu sei que a vida é sempre cheia de altos e baixos, mas eu tô um pouco cansada dos baixos. Eu queria os altos agora. Enfim, se 2026 for um pouco melhor, eu já vou ficar muito feliz. Eu também vou ficar muito feliz se você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e responder o formulário que tá aqui na descrição. Eu espero que esse seja um ótimo ano pra você. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Abracinho vocês. Beijo. Tchau.